E aí, tudo bem? Então, conforme combinado, hoje aí nessa segunda aula, nós vamos tratar sobre a idade contemporânea, que é a nossa idade, que é o nosso período, a nossa era histórica. Tá? Esse período, ele inicia com a Revolução Francesa. Então, vou começar tratando da Revolução Francesa, e aí vou começar a explicar alguns conceitos para vocês. E por que então escolher partir da idade contemporânea? Eu vou usar a Revolução Francesa e o que desencadeou da Revolução Francesa como elos para nós entendermos outros momentos históricos e também o que aconteceu na região, em outras regiões aí que fogem da história tradicional. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a Revolução Francesa, as consequências da Revolução Francesa para a nossa forma de viver hoje, né? E na próxima aula que eu vou estar vendo para vocês, a terceira aula, nós vamos falar da história da África e falarmos da história da América, isso antes do contato com os portugueses, no caso da América, e no caso da África, como que era a África ali quando eles passam a ter o primeiro contato com os portugueses. Tá? E aí, essa ideia de tratar a Revolução Francesa agora fica... Se a gente for olhar na linha do tempo, talvez não vai parecer que faça sentido para você, mas a ideia aqui é mostrar como que essa ideia de liberdade, igualdade, que foi divulgada na Revolução Francesa, que foi divulgada na Europa, demorou para acontecer em outras regiões do mundo. Por isso parti aqui da história contemporânea para depois ficar fazendo esses links com outros períodos. Então vamos lá então. A Revolução Francesa ela ocorreu em 1789. Tá? A França, antes desse período, então, durante todo o período do século XVIII, século XVII, a França era o maior império europeu. Era o país com o maior território, era o país com a maior frequência católica. Tá? O rei Luís XIV é o símbolo do absolutismo. Tá? Vamos lembrar lá o que é o absolutismo. Tem lá o Renascimento, lá a partir do século XIV. E aí algumas coisas da igreja começam a ser questionadas. Tá? Esses questionamentos vão dar poder para a figura do rei, que durante toda a Idade Média os reinados foram fragmentados lá entre suceranos e vassalos. Tal. Então esse sucerano, o rei, ele tinha o poder dele fragmentado com outros nobres. O Renascimento, principalmente por causa do comércio, dos comerciantes, dos burgueses, vai dar poderes aí para o rei, e aí surge o absolutismo. No absolutismo, o rei ele tem poder absoluto, ele faz aquilo que ele bem entende, ele está acima de todos. Só que, no caso da França, finalzinho aí do século XVIII, início do século XIX, no período da Revolução Francesa, o rei ainda dependia da estrutura feudal, ou seja, ele dependia ainda daquela sociedade estamental dividida entre nobres, clero e plebeus. Por que disso? Vamos ser bem práticos. Né? O que garante que um rei fique no poder? Né? É a ideia do poder divino dos reis. Essa é uma ideia que vai ser muito divulgada na Europa, que diz o seguinte, olha, quem escolheu o rei para ser rei foi Deus. Então, a partir do momento que você reclama do rei, você está reclamando de Deus, você está pecando, você está indo contra os desígnios de Deus. Né? Então, o rei, naturalmente, ele tinha que ficar próximo da igreja. Então, por mais que o rei tinha muito poder, mais do que durante o feudalismo, durante a Idade Média, nesse momento agora, o rei ainda precisava da igreja católica. E a sociedade francesa, então, ela manteve aquela estrutura feudal com algumas diferenças. Para ser nobre agora, não era necessário ser simplesmente herdeiro de uma família. Se você tivesse muito dinheiro, você poderia comprar um título de nobre. Então, entre os nobres, nós tínhamos lá os burgueses mais ricos, que eram os mercadores, que viviam de buscar produtos em outras regiões e vender na Europa. E entre os plebeus surge, então, a figura dos burgueses, essa figura que é recorrente lá desde o período das cruzadas, tal, e outras pessoas, outros grupos que vão ficar ali no campo dos plebeus também, como os camponeses, como os operários. Aí a Revolução Francesa ela caminha junto com a Revolução Industrial, já tinha as indústrias, e os industriários, os burgueses industriários. Olha só,
Os burgueses industriários não tinham poder para concorrer com os nobres. Tá? Os burgueses que tinham muito dinheiro à época eram os mercadores. Tá? E os mercadores não era interessante mudar o sistema de até então, porque até então, no absolutismo, se desenvolve o mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é a ideia de que quanto mais metais preciosos um país tiver, mais poderoso ele é. Então, se o seu país não tem ouro, não tem prata, você explora colônias para conseguir esse ouro e essa prata. E aí vem o contexto das grandes navegações, quando Portugal, por exemplo, vai ter com o Brasil como colônia. Qual era a ideia de Portugal? Extrair ouro, prata, metais preciosos do Brasil e fazer com que o seu cofre lá ficava cheio de riquezas. Outra forma que o mercantilismo tinha era a ideia da balança comercial favorável. Como funcionava isso? Olha, meu país tem que produzir e meu país tem que vender para outros países. Eu não posso comprar de outros países, porque quando outro país compra um produto meu, a moeda daquele país passa para o meu cofre. Então os reis vão incentivar o comércio, tá? Para vender para fora do seu país, só que em contrapartida não vão permitir que produtos de fora entrem no seu país, né? Que é chamado de protecionismo. Vai ter toda uma corrente filosófica contrária a isso, tá? O iluminismo. O iluminismo, eles vão ser a favor da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade religiosa. Eles vão ser a favor da igualdade para todos os homens, frisem, para todos os homens, tá? E homens brancos europeus. Então é uma igualdade que não é muito igualdade. Mas vamos lá, já é uma grande mudança. E entre os iluministas vão ter os liberais, que vão ser a favor da defesa da propriedade privada e vão ser a favor do livre comércio. Tá? Os iluministas vão influenciar muito os franceses. Tá? Vários pensadores iluministas foram franceses. Então, na França tinha toda essa corrente que questionava esse poder do rei, questionava esse absolutismo. E aí, para ajudar, em 1789, a França era governada por Luís Cateto. Luís Cateto era um desastre. Ele era muito ruim como rei. Ele era fraco de opinião, ele falava mal. Tá? Ele era casado com a Maria Antonieta, que era da Áustria, que era uma região inimiga da França. Os franceses odiavam ela só pela origem dela. A ideia do casamento foi fazer com que França e Áustria parassem de entrar em conflitos. O casal demora para ter o primeiro filho, e vão ser filhas, né, primeiro, porque o rei tinha fimose e ele vai demorar para tratar essa fimose, então praticamente a rainha vai ficar virgem, sem ter relação sexual. A oposição vai fazer memes, né, na época, né, as caricaturas, né, que hoje nós chamamos de meme, vão fazer piada. Assim, o rei vai ser queimado pra caramba. Ele herda um grande problema, que foi a Guerra dos 7 Anos. A França tinha perdido a guerra para a Inglaterra. O território que hoje é o Canadá, por exemplo, era território francês, e na Guerra dos 7 Anos o Canadá é tomado pela Inglaterra. Então o tamanho do prejuízo que ele vai carregando. Além disso, a França, para se vingar da Inglaterra por causa da Guerra dos 7 Anos, ajuda os colonos dos Estados Unidos a serem independentes. Os Estados Unidos se tornam independentes, só que a França não ganha nada com isso. E para piorar ainda mais a história, na década ali da Revolução, teve uma crise, uma seca terrível, o preço da comida foi lá para o alto, e isso fez com que a população ficasse toda revoltada. Vão ter tentativas econômicas de melhorar a situação dos franceses, só que sempre a saída do rei vai ser: vamos cobrar mais impostos dos plebeus. Os plebeus eram aí 97% da população francesa. Tá? Chega um momento então que ele convoca o parlamento, deputados que representavam o clero, os nobres e os plebeus, para tomar algumas decisões. Só que o sistema deles eleitoral era muito injusto, porque cada casa, ou seja, nobres, clero e plebeus, tinham somente o direito de um voto. Então era mais ou menos assim: olha, vocês concordam que os plebeus paguem mais impostos? O clero e os nobres levantam a mão, os plebeus é um voto só, sempre era voto perdido. Em determinado momento, os plebeus vão ser proibidos de entrar na sessão. Tinha alguns deputados plebeus que eram bem radicais. Eles vão ser proibidos de entrar nessa sessão. Vão se reunir em outro lugar,
e criar uma Assembleia Constituinte, ou seja, para criar uma nova Constituição, para tirar os poderes do rei, a fazer com que a França se tornasse um regime constitucionalista, igual havia acontecido com a Inglaterra. O rei vai mandar o exército atacar esses deputados, a população vai sair às ruas a favor desses deputados. E aí tinha um antigo calabouço na França, que era a Bastilha. E aí no dia, deixa eu pegar minha colinha aqui, 14 de julho de 1789, a população derruba lá a Bastilha, literalmente derruba, põe as paredes ao chão, pegam as armas, matam os soldados, decapitam os soldados, invadem o Castelo Real, levam o rei e a rainha preso. Começa então a Revolução Francesa. Dia 14 de julho é uma data mais importante aí para os franceses, tá? Seria o equivalente ao nosso 7 de setembro. Só que os franceses, ainda bem que eles não se vestem de verde e amarelo, né? Eles têm uma noção das cores deles. Depois a gente vai ver porque que a gente usa verde e amarelo e vocês vão ficar com vergonha de usar cores portuguesas, né? Já que nós somos independentes. Mas vamos lá. Em 1791, então, é redigida uma nova Constituição. E aí o parlamento fica dividido ali em dois grupos. O rei, que não tinha plenos poderes mais. À sua direita, os girondinos, e à sua esquerda, os jacobinos. Os jacobinos eles eram radicais, eles queriam acabar com a monarquia, implantar uma república na França, acabar com as desigualdades, dar direitos para os camponeses, para os operários. Já os girondinos eles eram conservadores. Eles queriam manter a Constituição que tinha sido redigida em 1791, né? E não queriam mexer nas estruturas da França, porque eles representavam grandes fazendeiros, grandes comerciantes e tudo mais. Acontece que o rei vai tentar uma ajuda da Áustria, vai tentar fugir com a Áustria, com a família real, vai ser preso, vai ser condenado a traidor, vai ser decapitado, depois a esposa dele também vai ser morta, Maria Antonieta, e aí os jacobinos começam a governar a França, a fazer uma revolução na França, instaurar uma república e vão ser extremamente violentos. Vai morrer muita gente nesse período, vai ser conhecido como período de terror, até que o líder deles, o Robespierre, vai ser morto também. E aí os girondinos assumem o poder, ou seja, os jacobinos vão ficar no período do poder, depois os girondinos entram no período conhecido como diretório. Só que aí os girondinos vão fazer o quê? Todas as conquistas que os plebeus tinham ganhado e tudo mais, os girondinos vão tentar voltar atrás. Nisso a França está em guerra com a Áustria, com a Prússia, exércitos muito maiores do que a França, né? A França estava toda desestabilizada por causa dessas guerras civis. E aí uma figura lá, um general que era nascido na região da Itália, mas que morava na França e era general francês, o Napoleão, consegue vencer os exércitos inimigos e aí ele assume o poder na França. O Napoleão ele vai espalhar algumas ideias da Revolução Francesa para os países europeus e ele vai ser importante para independências aqui da América Latina. Ele vai invadir a Espanha. A partir do momento que ele invade a Espanha, as colônias espanholas aqui, nossos países vizinhos, começam a proclamar a independência. Os jacobinos tinham acabado com a escravidão, a França entra numa crise econômica, ele impõe a volta, o retorno à escravidão. Aí no Haiti, o Toussaint vai então declarar a independência do Haiti e ele vai então escrever lá independência ou morte, que depois os brasileiros vão copiar essa frase, que o Dom Pedro não falou isso, quem falou foi o Toussaint Desanré na Revolução do Haiti, na independência do Haiti. E a família real portuguesa vai fugir do Napoleão e vai vir para o Brasil. Isso vai desencadear a nossa independência também. Então, olha só. Nós estudamos a Revolução Francesa para entendermos esse processo de independência que vão estudar na América. Para nós entendermos a independência do Brasil. Depois nós vamos estudar melhor isso. Mas o Napoleão ele vai criar lá o bloqueio continental. Qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra, a França iria atacar. Então Portugal, para ficar pressionado nessa história de ficar do lado da Inglaterra, do lado da França, com a ajuda da Inglaterra, a família real portuguesa foge para o Brasil em 1808 e depois isso vai desencadear alguns anos depois a independência do Brasil. Então assim, para a gente entender a independência do Brasil, entender a independência dos nossos vizinhos aqui, temos que entender o contexto da Revolução Francesa.
Só que com a Revolução Francesa, os burgueses chegam no poder. E os burgueses chegando no poder, eles vão adotar um novo modelo econômico, que é o capitalismo, né? E aí eles precisando de mais mão de obra, mais matéria-prima, mais mercado consumidor, isso tudo no contexto da Revolução Industrial, tá? Eles vão buscar novos espaços. E aí então eles vão literalmente invadir a África e a Ásia, num processo conhecido como imperialismo ou então de neocolonização. Tá? As potências europeias, então, nessa ganância de terem mais terras, começam a entrar em atrito entre elas. E por mais que a Europa se desenvolva, por exemplo, a França vai desenvolver bastante no século XIX, período até conhecido como Belle Époque, tá? Então, por mais que está tendo novas invenções, vários desenvolvimento econômico nos países europeus em si, fora da Europa esses países estão lutando por terras. E aí os países começam a investir muito em armas, tá? O armamento cresce pra caramba na Europa, o investimento em armas. Esse período também vai ser conhecido como paz armada. E eles vão criar alianças, assim, um país vai fazer uma aliança com outro país, e essas alianças vão resultar lá na Primeira Guerra Mundial. Mas aí, quando nós formos tratar sobre as duas grandes guerras, eu tenho uma aula só sobre as duas grandes guerras, eu comento melhor com vocês esse contexto aí da paz armada, da Belle Époque, das alianças militares, até desencadear ali a Primeira Guerra Mundial. Tá? E olha só, tudo que eu falei para vocês aqui tem relação direta com essa mudança que vai acontecer na França. Por isso que os historiadores vão falar, olha, da Revolução Francesa para cá aconteceu um novo período. Como eu falei na aula anterior, para quem talvez não tenha assistido, os períodos eles são interpretações momentâneas. Talvez nós estamos falando agora, nós não damos nome nenhum para esse período que nós vivemos, nós chamamos de idade contemporânea. Às vezes daqui a alguns anos alguém possa falar, olha, do ano, sei lá, 1973, da crise do petróleo na Guerra Fria para frente, é um período X. Né? E aí nós vivemos aqui nesse período e nunca demos um nome para ele, só que os próximos historiadores vão nomeá-lo de alguma forma. Tá? Na próxima aula, que eu vou estar enviando para vocês, eu vou tratar com vocês sobre história da África, história do continente americano, frisando principalmente como que é nesses lugares antes do contato com os portugueses, depois as influências que a África vai ter com os portugueses, os espanhóis, os franceses, até esse período que nós estamos vendo, nós veremos da Revolução Industrial, e a partir de então a neocolonização. Serve demais para nós entendermos o porquê da pobreza da África, o porquê dos nossos problemas de desenvolvimento, por mais que eu não vou entrar muito em cima da história da América pós-europeus, mas já vai dar para entender muito por que o continente americano, que é a parte latino-americana, e por que a África são regiões que não conseguem se desenvolver. A gente vai ver que tem bastante herança cultural maldita desse período de exploração dos europeus. Tá bom? Então, até mais, até os próximos dias aí que nós vamos estar encaminhando as próximas aulas. Até mais!